Bom pessoal, eu sempre faço de vez em quando alguns vídeos, né, falando com relação ao meu setup, né, de gravação, como eu utilizo as minhas ferramentas e quais são essas ferramentas que eu utilizo. Então, às vezes eu mostro um pouco das configurações do meu computador, às vezes eu mostro alguns aplicativos que eu utilizo no dia a dia e gosto de mostrar também como eu costumo utilizar o meu Windows, ou melhor, o meu sistema que eu esteja trabalhando no momento. Sim, porque às vezes eu também estou utilizando algum outro sistema. É claro que tem um tempão que eu não utilizo nenhuma distribuição Linux, mas eu queria gravar esse vídeo justamente falando para vocês do meu setup para 2026 e quais as próximas metas que eu estabeleci para esse novo momento do canal. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom pessoal, quem cria conteúdo sabe que não é difícil manter um projeto desse tamanho, apesar de não ser um canal muito grande. A demanda para poder ficar buscando conteúdo, sempre renovando os assuntos, os temas, às vezes ficar regravando o mesmo tipo de conteúdo, porque se atualiza, né? Então quando você grava o review de uma versão do Fedora, por exemplo, e lança outra versão, você precisa fazer um novo review. E para o Windows também é a mesma coisa, sempre que sai um update novo, uma atualização grande, eu gosto de trazer aqui para vocês. Eu não costumo fazer vídeo de todos os updates que o Windows lança, mas sempre que existe um update muito grande eu gosto de trazer isso para vocês. Inclusive eu vou trazer um review exclusivo do Windows 11 depois de alguns meses do último update, que foi o 25H2 com o primeiro patch de correção, né, com os primeiros patches de correção, porque ainda tem um outro patch para ser lançado. Eu acho que eu já recebi, acho que foram 3 atualizações cumulativas de correção e implementação de recursos da 25H2. Mas nesse vídeo aqui eu quero apresentar para vocês de forma rápida essas ferramentas, falar um pouco do meu setup, como eu tenho utilizado aqui o Windows e quais os meus aplicativos que eu mais utilizo com frequência e por que eu gosto tanto desses aplicativos, beleza? Bom, começando ali pelo meu editor de vídeo principal, recentemente eu tenho usado com muita frequência o CapCut, porém eu realmente gosto muito do Filmora. O Filmora, além de ele ser um editor de vídeo muito leve, tal como o próprio CapCut, ele tem um carregamento do proxy muito mais rápido e mais otimizado, sem contar que ele dá menos problemas durante a renderização. Sim, de vez em quando o CapCut ele fica comendo um pouco a borda dos meus vídeos, isso acontece sempre que eu estou utilizando a placa integrada da Intel, que também não é uma placa lá muito forte, mas mesmo assim, esse tipo de coisa não deveria acontecer. Eu acho que é algum conflito entre o acelerador gráfico, né, com o próprio drive do aplicativo. Às vezes eles não estão se comunicando muito bem, o que causa essa anomalia em alguns momentos da renderização. Quando eu vou assistir o vídeo, ele simplesmente está uma borda da parte inferior cortada. Eu não sei porque isso acontece, mas como eu falei, eu desconfio que seja algum conflito entre o drive, o controlador e o acelerador do aplicativo, né? A API do aplicativo não está se comunicando direito com o codec da placa. E existem outros aplicativos que eu utilizo com muita frequência aqui. Eu acho que o Filmora é o top 1 dessa lista porque eu realmente gosto muito dele. Mas o próximo aplicativo que eu utilizo aqui, que ele não aparece muito nos vídeos, é justamente o WhatsApp. Sim, pessoal, eu costumo compartilhar muita coisa pelo meu WhatsApp, do celular para o PC, porque acaba às vezes sendo mais simples. Eu tenho utilizado muito pouco a ferramenta de vincular o telefone do Windows, e o que eu mais tenho utilizado em relação a ele, com as funções que ele entrega, só que com mais recursos, é justamente o Smart Connect da Motorola. Ele tem se tornado para mim um padrão aqui, porque ele não precisa ficar o tempo todo em execução. Ele simplesmente é incrível, porque além de ele ser leve, ele tem ferramentas e oferece recursos que a ferramenta nativa do Windows não oferece. Para o meu telefone, que é da Motorola, realmente o vincular do Windows ele é muito limitado. Não é tal como o da Samsung, por exemplo, que o vincular telefone do Windows com os telefones da Samsung tem muito mais recurso e tu consegue literalmente abrir o smartphone dentro do Windows, que é o que eu faço usando o Smart Connect. A diferença é que o Smart Connect ele é muito mais leve e não utiliza recursos da minha CPU, enquanto o do Windows fica consumindo muito processamento em segundo plano e isso atrapalha demais na usabilidade. Às vezes você percebe que o PC está, um pouco se arrastando e quando você vai ver é justamente essa ferramenta. Isso acontece comigo, não quer dizer que com vocês isso aconteça, comigo acontece, por isso que eu resolvi substituir pelo Smart Connect, sem contar que ele tem uma infinidade de recursos que são superiores ao vincular do Windows nativo.
Eu acho que esse seria mais ou menos um bônus aqui das aplicações que eu tenho utilizado com muita frequência, né? E o segundo aplicativo que eu mais utilizo todo santo é o primeiro aplicativo que eu abro quando eu ligo a minha máquina, é o Google Chrome. Sim, pessoal, eu já passei pelo Edge, passo pelo Brave direto, eu sempre fico alternando, mas o meu navegador principal é o Google Chrome. Por quê? Porque tudo que eu utilizo, todo o meu ecossistema do canal, ele roda em torno de ferramentas da Google. O YouTube, pessoal, tem o Gmail, tem várias aplicações, minha Suite Office eu uso a da Google, então tudo gira em torno das ferramentas do Google. E ter o Google Chrome no telefone e no Windows faz com que eles se tornem basicamente a extensão um do outro. Então, tudo que eu inicio no Windows eu termino no celular, tudo que eu inicio no celular eu acabo terminando no Windows. Então, fica uma coisa muito unificada. Então, para mim, essa unificação ela é essencial, tá, gente? Para mim não tem nem como comparar. E o Google, pessoal, basicamente eu uso ele para gerenciar todas as minhas contas e senhas. Sim, muita gente fala que ele não tem tanta segurança assim, mas se você vincular a chave de acesso do Windows com o navegador, tu não vai ter problema de segurança. Dificilmente tu vai ter algum problema. Tu só vai digitar a senha digitando a PIN do Windows. Você não precisa digitar no teclado, ele vai inserir tudo automático. Ou seja, se alguém ainda fazer um ataque para capturar o seu teclado, para capturar o que você está digitando, não vai funcionar para senha. Por quê? Porque quando tu cadastra a chave de acesso com Windows Hello, tu não precisa digitar a senha, ele vai inserir essa senha automaticamente para você quando você confirmar a biometria do Windows. O que significa que se você tiver um leitor digital na tua máquina ou facial, acabou, cara. É basicamente impenetrável essa captura de teclado. Então, ninguém não vão conseguir capturar a tua senha por causa do teclado. A menos que a pessoa de fato consiga invadir a tua máquina, tuas senhas vão estar protegidas por causa desse módulo, né, de integração com o Windows Hello e o navegador. E cara, nos outros navegadores funciona, mas no Chrome é melhor. Tá, eu senti que a integração com o navegador Chrome é melhor. Mesmo o Edge não é tão bom assim. Eu já cansei de digitar senha e as ferramentas não pedirem verificação em 2 etapas. O Edge simplesmente segue e vai embora. Ele não pede o Windows Hello, ele não pede confirmação de PIN, ele não pede para você confirmar a identidade. Enfim, é estranho, tá? Eu não sei se é alguma configuração, mas aqui para mim realmente eu acho que o Chrome nesse sentido ele é mais eficiente. Ele sempre pede para tu confirmar o PIN do computador, confirmar a senha, a biometria, beleza? Bom, e é claro que eu não podia deixar de falar dos 2 gravadores de tela que eu mais utilizo, obviamente, como uma menção honrosa, porque tem muito tempo que eu não estou utilizando ele como principal, é o próprio OBS Studio. O OBS Studio é um aplicativo de gravação e transmissão de tela muito popular e muito utilizado no YouTube. Recentemente eu fiz um vídeo, pessoal, mostrando como baixar qualquer versão do OBS de forma simples. O vídeo está aqui no canal, posso estar colocando aqui na descrição ou nos comentários fixados, caso eu lembre, ou se vocês cobrarem eu posso estar colocando aqui, tá? Eu não costumo colocar link nenhum na descrição porque o YouTube diminui o alcance do vídeo. Então eu só coloco quando vocês pedem ou quando alguém pergunta, eu acabo colocando como uma espécie de resposta, entendeu? Porque se eu simplesmente botar na descrição ou já sair largando um comentário fixado, o YouTube ele vai diminuir o alcance do meu vídeo. Então quando vocês perguntar, cadê o link? Aí eu vou lá, pego o link e coloco, entendeu? Mas vamos lá, então o OBS Studio ele tem sido aí o carro-chefe na questão da gravação da minha máquina. Quando eu estou com placa de vídeo dedicada, eu sempre utilizo o OBS porque ele é muito flexível, ele é muito modular para você construir o seu workflow de gravação e transmissão. Porém, nesse momento eu estou utilizando o próprio Camo Studio. Ele está tão bom quanto o OBS e ele tem recursos a mais do que o OBS, principalmente para gerenciamento de webcam e câmera, onde tu consegue fazer a utilização de várias cenas, vários dispositivos ao mesmo tempo e ele não tem atraso no áudio. Então, nesse momento eu estou gravando com a câmera do meu telefone, transmitindo a imagem pelo Camo Studio para o PC. E o delay ele é muito pequeno, então assim, por mais que você sinta ali algum delay, é muito menor do que o OBS e não existe nem a necessidade de fazer a sincronização. Às vezes, quando eu estou com algum programa pesado no fundo, aí ele dá um atraso a mais, mas aí eu vou lá e corrijo durante a edição. Já o OBS não, o OBS independente de qualquer coisa que estiver rodando,
ele tem um delay muito grande, é coisa de 0,5 milésimos de segundo, cara, é quase meio segundo de atraso, o que acaba incomodando muito, porque se você extrair o áudio no CapCut ou no Filmora, você precisa fazer a sincronização perfeita, e você vai ter que reagrupar isso na linha do tempo, para toda vez que cortar um, cortar o outro, então é muito chato, e às vezes você fica com a linha do tempo cheia de arquivos, você precisa movimentar os arquivos para botar efeito, para botar texto, para inserir take, e aí tu tem que ficar agrupando e desagrupando o áudio do vídeo original, porque tu precisa inserir alguma coisa ali, tá, sabe? Então é bem chato, então aí não dá. Então eu acabo utilizando mais o Camo Studio porque ele elimina esse problema completamente para mim. Lógico, não é perfeita, não é aquela sincronia perfeita, mas não, é uma coisa que que releva, dá para você trabalhar, dá para vocês acompanharem o conteúdo e não sentir esse impacto, principalmente quando tá no telefone, você não vai sentir tanto isso daí, né? Porque o telefone ele tem realmente para ver vídeo, o telefone eu acho que hoje em dia, cara, se tornou um dispositivo muito bom, porque é da taxa de atualização, aquela coisa que melhorou tudo aí no processamento do telefone, o HDR, melhoramento de vídeo, então tudo isso ajuda também para o resultado final. Por mais que meus vídeos sejam gravações simples, mas dependendo do smartphone, ele tende a ter um HDR melhor, tende a ter iluminação melhor, tende a ter uma frequência, uma reprodução melhor. Tudo isso faz diferença. Então, sim, o Camo Studio ele manda muito bem com relação à gravação, utilizando o telefone como webcam, pela questão da sincronia do áudio, principalmente. Sem contar, pessoal, que ele extrai todo o potencial da lente da tua câmera, seja do teu telefone ou seja do dispositivo de webcam que você tem. Para mim, ele é incrível. Ele tem uma versão Pro, que eu ainda não testei realmente, mas enfim, quem sabe um dia eles vão patrocinar o canal e conceder a versão Pro pra gente, ou talvez, quando as coisas melhorarem, a gente acabe comprando aí a versão Pro para trazer um review completo para vocês, sem contar que os recursos que tem na Pro eu pretendo utilizar sim, são resoluções maiores, mais possibilidades de configuração, então entre outros recursos a mais ali que vai liberar e vai ser útil. Bom, e tem outro aplicativo que eu uso muito pouco, porque eu não costumo instalar e desinstalar muita coisa da minha máquina, mas é a Microsoft Store. A Microsoft Store, eu já tenho review aqui no canal dessa loja, é uma loja que recebeu muitas atualizações e melhorias para ter um desempenho melhor. Agora ela tem um layout muito mais bonito, as coisas saltam aos seus olhos quando você está navegando na loja, e a própria loja ela tem um design desenhado para te instigar a ir atrás dos aplicativos nela. Ela tem um layout, ela tem um design, uma interação com o usuário que instiga o usuário a clicar nas coisas para entender o que é o aplicativo, o que ele faz e qual o tamanho dele, quem criou. Ela tem um design pensado para fazer o marketing de tudo que está lá dentro. Então quando você entra na loja, é como se você estivesse entrando no iFood de aplicativos. Realmente ela é muito boa nisso. Não tendo o que reclamar, ela recebeu melhorias para baixar, para remover as coisas. Ela baixa mais rápido, ela instala mais rápido, ela é mais leve. Então assim, é uma loja que recebeu uma melhoria muito grande. Cara, não existe, tá? Não adianta, podem falar o que quiserem para vocês, coloca na cabeça de vocês. Não existe nenhuma loja de aplicativo superior à loja do Windows 11. Não existe. Não tem no macOS, não tem no Linux. A Play Store talvez para smartphone seja a melhor loja de aplicativos, porque não existe o Windows Mobile mais. Porque se não, eu ainda acredito que a Microsoft Store poderia ser uma das melhores lojas para telefone. Porque para PC não existe. Podem colocar as opções que quiserem, podem apresentar as opções que quiserem para você. A melhor loja de apps é a loja do Windows. Outra ferramenta que eu utilizo sempre aqui no meu dia a dia, eu tenho o VirtualBox. Para mim é um excelente virtualizador. Ele não é dos mais leves, ele não é dos mais simples para fazer integração com o hospedeiro. Muita coisa é virtualizado, então acaba pesando mais do aplicativo. Mas para mim, com relação a recursos e flexibilidade, como tu constrói a tua máquina, configura os recursos que tu quer implementar na máquina virtual, realmente o OBS ele tem um leque muito grande nisso daí. Sem contar que ele é todo em português, né? E você consegue mudar as configurações, mudar o armazenamento da máquina virtual, você consegue mudar os drivers que tu quer utilizar na máquina virtual.
Você consegue fazer tudo, cara. Você pode deixar ele leve, você pode deixar ele pesado. Tudo depende do teu conhecimento. Dá até para você virtualizar a placa de vídeo para ele. Então, se tiver duas placas de vídeo e quiser ter uma máquina virtual com uma placa de vídeo dedicada real, tu consegue pelo VirtualBox também. Eu sei que dá para fazer em outros, dá, mas o VirtualBox é mais simples. Então, por essa simplicidade e a gama de recursos que ele tem, ele entra aqui nessa lista sim de top aplicativos que eu utilizo no meu setup. Beleza? E tem mais um aplicativo que eu quero falar para vocês, que eu tenho utilizado pouco, mas ele é um dos principais para o canal, é o Discord. O Discord é um aplicativo excelente para você fazer call, para você entrar, usar para abrir discussões durante a live ali. Caso você não vai fazer uma transmissão igual faz no StreamYard, se você estiver lá com o OBS transmitindo e tal, mas você quer trocar ideia com o pessoal na jogatina, essas coisas assim, compartilhar ali, enfim, ter um servidor ali para compartilhar coisas, né? Você pode ter um servidor para canal, você pode ter um servidor privado para você rodar seus jogos, você pode ter um servidor ali para sua equipe, enfim, para o seu grupinho de amigos ali. O Discord é excelente, cara. Eu tenho um servidor aqui do canal, convido vocês para participar desde já. Está aberto aí para todo mundo. Eu tinha limitado somente para membros. Só que é o seguinte, eu sei que nem todo mundo consegue, né, se tornar membro do canal. Então eu decidi abrir novamente para o público geral. Só que tem alguns canais lá que ainda serão exclusivos. Mas os canais de chat, né, os canais de, enfim, para vocês se comunicarem é aberto. Então você não só pode ajudar outras pessoas a tirarem dúvidas lá dentro, como você também pode tirar suas próprias dúvidas com qualquer usuário lá agora, beleza? Bom, e eu sei que eu falei muito pouco dele aqui, né? Mas acho que a penúltima ferramenta desse vídeo é o Copilot. Eu tenho usado ele muito pouco, porque eu tenho usado cada vez mais o Gemini para auxiliar aqui os meus roteiros. Mas o Copilot ele tem sido assim, uma ferramenta muito legal e simples de utilizar. Quando eu quero uma imagem, criar uma imagem rápida, criar um roteiro rápido, fazer uma pesquisa, uma resumida em algum arquivo, enfim, pegar algum link para analisar essas coisas, geralmente eu utilizo o Copilot porque ele é mais rápido, está mais acessível na área de trabalho, então acaba facilitando aí a praticidade. Agora eu ia pular direto para a última ferramenta, que é a mais importante desse vídeo, mas eu vou falar do Gemini. O Gemini para mim tem sido uma excelente ferramenta. Eu vou deixar um take para vocês aí do Gemini, de uma pergunta que eu fiz para ele, mas ele me auxilia muito, porque além dele ter uma base de dados muito maior do que as outras IAs, ele consegue transmitir uma linguagem mais humanizada na comunicação. Então ele consegue analisar a forma como você se comporta, como você escreve, e ele tenta retransmitir isso para você. Então é como se eu estivesse falando com um espelho às vezes. Eu sinto que o Gemini ele copia um pouco da sua linguagem e acaba transmitindo isso na sua escrita. Então eu acho isso muito legal, porque tu se sente mais confortável em conversar, em tirar dúvidas, fazer pesquisas. Ele me ajuda a criar relatórios, ele me ajuda a programar, ele me ajuda a gerar prompts para utilizar em outras ferramentas. Então, sem sombra de dúvida, cara, o Gemini para mim ele tem se tornado cada vez mais essencial no dia a dia, principalmente quando eu quero fazer perguntas rápidas. Sim, às vezes eu estou na rua andando, fazendo alguma coisa, e eu lembro de alguma coisa, penso em alguma coisa, que eu preciso pesquisar alguma coisa assim, eu simplesmente pergunto para ele e tá tudo certo. Ele me dá a resposta, me explica, tira a dúvida, manda imagens se necessário, manda links, artigos de referência, tudo para facilitar o meu trabalho. Então, cara, Gemini e Copilot são duas ferramentas que assim eu não pretendo largar tão cedo. E eu falei que estava falando das ferramentas das mais utilizadas para menos utilizadas. Eu acho que eu inverti um pouco isso no final, porque eu acho que a ferramenta principal, que sem ela nada disso aqui seria possível, é justamente o Windows 11. Sim, poderia estar utilizando qualquer outro sistema operacional para trabalhar aqui com o YouTube nesse momento, nesse ano do canal, mas eu decidi ficar com o Windows 11 para 2026 e eu vou falar para vocês o porquê de uma forma muito resumida. Simplesmente, pessoal, ele entrega um ecossistema super genérico. Qualquer coisa que eu comprar hoje que tem um cabo USB para conectar e transmitir dado ou receber dados, simplesmente vai funcionar e eu não tenho que me preocupar em estar colocando CD de instalação, em ficar compilando nenhum drive, ficar baixando nenhum arquivo, ficar criando o script, nada. Simplesmente tudo que eu conecto funciona. Então eu não preciso ficar me preocupando como eu vou fazer funcionar, eu simplesmente fico me preocupando quando eu vou ter aquilo para utilizar no meu PC. Muito mais fácil se preocupar com a compra do que com a utilização.
O que é o principal é você ter. Depois que você tem, meu amigo, você aprende a usar qualquer coisa. Então eu não me preocupo muito se vai ou não funcionar. Eu só me preocupo quando eu vou adquirir alguma coisa. Simples assim. Tudo que eu conecto aqui, que seja pendrive, seja cabo USB, seja periféricos, placa Wi-Fi, teclado, mouse, qualquer coisa, webcam, qualquer coisa. Tudo que eu conectar eu sei que vai funcionar. Eu sei que a chance de não funcionar é 0,001% em bilhões assim. Então, cara, o Windows ele é top. Sem contar que ele tem recebido diversas atualizações, como eu já falei para vocês, diversas melhorias para desempenho, diversas implementações de recursos novos. O próprio Copilot é prova disso. Agora a Microsoft prometeu melhorias para 2026 que tende a deixar o sistema mais limpo. Então assim, cara, não tem do que reclamar. Realmente, sem o Windows nesse workflow atual que eu estou utilizando, eu acho que graças a ele, né, graças à capacidade que ele tem, que ele foi projetado para ter, eu consigo desenvolver essas coisas com mais facilidade. Eu poderia sim estar utilizando outro sistema, eu poderia estar utilizando um Mac, eu poderia estar utilizando uma distribuição, eu poderia, mas o Windows ele facilita demais. E essa facilidade que a gente, como criador de conteúdo, para o usuário final procura. A gente não quer mais ficar indo atrás de problemas, a gente não quer mais ir atrás de código, a gente não quer mais ir atrás de script. Eu não quero programar meu sistema, eu quero meu sistema para programar, é diferente. Então eu utilizo o Windows para programar, eu não programo meu sistema. Então existem algumas distribuições que você perde mais tempo programando o sistema, criando script, resolvendo problemas com drives do que trabalhando nele. Então o meu PC eu tenho que ligar ele e trabalhar nele, entendeu? Não programar ele. Então é diferente. Então, dentro desse contexto, pessoal, e diante de tudo que eu falei, esse aí é o meu setup para 2026. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like se não for inscrito. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Forte abraço, valeu. E até o próximo vídeo.